E aí, fiel sofredor, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo certo. E vamos falar hoje sobre algumas notícias aí do nosso Corinthians, as últimas notícias atualizadas. Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro dessas notícias do Corinthians, sempre atualizadas. Então, bora lá. Em setembro do ano passado, o Corinthians acertava a contratação do atacante Diogo Vitor, atacante revelado no rival Santos. A direção ignorou suspensão por doping e problemas comportamentais na Vila Belmiro para apostar no atleta que já tinha 23 anos. Mas chegava para treinar com a categoria de fim ali, de aprimorar o seu condicionamento físico e, caso correspondesse às expectativas, poderia ser promovido para a equipe principal. Um mês depois, Diogo Vitor era anunciado pelo Corinthians em um contrato até fevereiro deste ano. Porém, o atacante nunca entrou em campo pelo time da base. A equipe foi eliminada do Brasileiro de Aspirantes e o jogador sequer foi relacionado pelo Diego Coelho. O motivo? Não reuniu condições mínimas para atuar, informou o portal Meu Timão. Tá, mas e agora? A única competição mais próxima que Diogo Vitor pode disputar pelo Corinthians, ainda no Sub-23, seria o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que começa a partir de junho. Assim, o Corinthians teria que renovar o seu contrato, estendendo por mais alguns meses. E a outra opção, muito improvável, é de jogar no time principal, que vive um excelente momento e que isso realmente não deve acontecer. E com isso, Diogo Vitor vira uma interrogação para o Corinthians, se tornando aí mais um pouco de problemas. Agora fica a questão de diretoria decidir se vai dar mais um tempo ao jovem atleta ou se vai dispensá-lo. E o Corinthians vive um bom momento, meteu 5 ontem contra o Fluminense. Jô, Casares, Fagner, Vital e Luan foram os artilheiros. A vitória, a quarta seguida sob o comando de Wagner Mancini, rendeu muitos elogios da torcida, que passou a utilizar o termo mancinismo para destacar um bom desempenho da equipe alvinegra. O técnico abraçou a ideia e destacou que o trabalho vem sendo realizado no dia a dia. Eu levo na boa, acho isso bacana, é uma maneira que você tem de representar algo que está acontecendo, mas não pode extrapolar, porque é apenas uma brincadeira. Mas diante da brincadeira tem uma metodologia por trás, o cotidiano, a rotina, disciplina, respeito, tudo isso gera o que estamos vivendo e vendo nos últimos jogos. Acumulando 62,2% de aproveitamento dos pontos, o Corinthians com 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, Mancini inicia a preparação visando o seu primeiro derby com a camisa alvinegra. Na segunda-feira, às 18 horas, o Corinthians enfrenta o Palmeiras no seu primeiro derby sendo treinador do Corinthians. É um jogo entre dois rivais, isso torna o jogo de mais concentração, faz com que as duas equipes tenham que se cuidar mais. Dificilmente você vai ver um jogo desse com muitos gols, já aconteceu na história, mas não é muito comum. A equipe que estiver mais concentrada no que tiver do que fazer, espero que seja a minha, espero que a minha equipe esteja dessa forma. Porque eu acho que o Corinthians melhorou no campeonato. Porque hoje temos muita concentração. A equipe está tendo um controle do jogo. Eu espero que no clássico também tenha. Projetou aí Wagner Mancini sobre o clássico contra o Palmeiras. E o autor do quarto gol na partida de ontem, Matheus Vital, vem ganhando espaço entre os titulares e encantando o técnico Wagner Mancini. Em entrevista coletiva, o treinador destacou a qualidade de Matheus Vital, que vem cumprindo, entre aspas, a lição de casa para se firmar na equipe. Ao longo das semanas de treinamentos, o meia realiza trabalhos específicos no CT Joaquim Grava. É um dos jogadores selecionados a terem especificamente ao término dos treinos a sua parte. O que é isso? Alguns atletas, quando a gente termina os treinamentos, eles já têm uma espécie de lição de casa, que são feitas no campo todos os dias. E o Vital tem o seu treino, os arremates dentro da área e fora dela. Mas por quê? Porque eu encontrei um jogador extremamente capacitado, técnico, com força, mas eu via que ele não desenrolava bem no último terço do campo. Acabou aí fazendo essa observação Wagner Mancini. O técnico ainda indicou que o Vital pode desempenhar melhor ainda o seu futebol. A tendência é que ele evolua a partir do momento que fizer mais gols. Para isso, ele tem que chutar, entrar na área, fazer a leitura do jogo. Perto do Jô, ele vai ter espaço, ele tem que saber o momento certo de entrar na área, de finalizar de fora, de usar o Jô. É um cara que bate bem na bola e felizmente fez 2 gols. Fico feliz com isso, completou Wagner Mancini.
O Corinthians está rendido ao mancinismo. A Fiel foi a loucura na web depois da goleada contra o Fluminense por 5-0. O resultado levou o Corinthians para a 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro com 42 pontos, mantendo vivo a briga e o sonho pela Libertadores do ano que vem, no caso dessa temporada, né? O próximo adversário será o rival Palmeiras no dia 18 no Allianz Parque. E apesar da boa fase vivida pelo rival, os torcedores acreditam numa vitória do Corinthians. Wagner Mancini, inclusive, disse que os dois times vão chegar iguais para o derby. Eu acho que os dois times chegam igual, os dois vivem boa fase. O Palmeiras está numa final de da Copa do Brasil, da Libertadores. E é óbvio que vamos enfrentar uma equipe que está numa grande temporada. O Corinthians se recuperou bem ao longo da temporada, mas chegamos iguais, é um derby. E com toda certeza, os últimos jogos, a sequência invicta, sofrendo poucos gols e essa goleada em cima do Fluminense dá muita força ao Corinthians. E a gente sabe de todo o potencial dos jogadores e do peso que a camisa tem em uma disputa de derby. Então a gente fica nessa expectativa de que o Corinthians consiga aí jogar um bom futebol contra o Palmeiras da forma que vem jogando os últimos jogos no comando de mancinismo. E é isso aí, fiel sofredores, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, fico extremamente agradecido, conto com o seu apoio que é de extrema importância, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like, envie também em grupos, envie aí para alguns amigos que também gostam do Corinthians e querem ficar sempre atualizados, manda lá, conto com o seu apoio mesmo, tamo junto e é nóis, vai Corinthians!